e vamos ler os versos 1 e 2. Quantas pessoas tem aqui hoje à noite que se chamam José? Deixa eu conhecer você, José. José Henrique. Só José Henrique aqui. Quem mais ali? José. Quem mais? José aqui. Amém. Quem mais? Lá em cima tem algum José? Tem um ali. José Ricardo. José Carlos. Mais algum? A gente sempre se preocupa de saber o que significa Daniel, né? Deus é meu juiz. O que significa Samuel, o que significa Jacó, o que significa Israel. Mas quem estava no culto das 5 já sabe. Mas o que significa o nome José? José. O nome José significa ele, com E maiúsculo, se referindo a Deus, ele acrescentará. Ele acrescentará. Então olha que nome abençoado você que se chama José tem. Obrigado, Vitor. Olha que nome abençoado você que se chama José tem. Ele acrescentará. Ou Deus multiplicará. Aleluia, né? José. Gênesis 37. Ele acrescentará. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu irmão. Apenas a introdução da iniciativa, da narrativa de José. Você conhece a história de José? José, aos 17 anos, ele entra em cena na Bíblia, e nós contemplamos José como aquele filho querido do seu pai. Não sei se você é um filho querido do seu pai, se você foi um filho querido do seu pai ou se você não foi. Mas José era um filho querido do pai. Por alguns motivos, e um deles é que das esposas que Jacó teve, Raquel é aquela que ele mais amou. E Jacó era filho de Raquel. Depois de tanto tempo de casamento, Jacó teve esta bênção de Deus. E ele amava demais, ele era o filho preferido, ele era o filho mimado do seu pai. Então, até os 17 anos... a vida de José foi só maravilhas. Tempo mais maravilhoso da maioria das pessoas é o tempo na casa de papai e mamãe. Talvez você até hoje tenha saudades daquele tempo. Quando chega o momento de sair da casa do papai e da mamãe, é o momento de assumir responsabilidades com a sua vida. Quando você está na casa de papai e mamãe está responsável por você. Né? Você não está preocupado se vai faltar alguma coisa. Se não vai, papai e mamãe vai suprir. Mas chega um momento em que você diz, agora sou eu e eu. Né? Não tem mais papai, não tem mais mamãe. Casou, maravilha. Saiu da igreja ou do seu salão de recepção. Foi para casa. Né? Alguns não viajam, vão para casa. Mas viajou, chegou de lua de mel. Acorda no outro dia. Opa, agora é comigo. A responsabilidade dessa casa agora é minha, né? Não deixar faltar água, não deixar faltar energia. Aquela água mineral que você não se preocupava em colocar, ela sempre estava lá. Você achava que ela se trocava sozinha, você nem sabia. Agora você vai escutar uma voz lhe chamando, Daniel, acabou a água. Aí você diz, agora sou eu que tenho que trocar. Agora chegou, né? Aquela responsabilidade que você não tinha em preparar comida alguma, de repente você vai ouvir uma voz dizendo, querida, cheguei, o que é que temos para jantar? E agora é você. Acabou o tempo de mamãe, acabou o tempo de papai. Então é um tempo maravilhoso. Eu sei que alguns não têm uma lembrança tão boa disso,
mas Deus supre. Mas o normal é viver esse tempo na casa do papai e mamãe. E José viveu assim por 17 anos. Mas, aos 17 anos, José tem uma surpresa que não é agradável. Os seus irmãos guardavam uma mágoa dele, porque ele era o queridinho do papai. Sabe de uma coisa, irmãos? Satanás trabalha mágoa guardada. Por isso, não permita que mágoa fique guardada no seu coração. O diabo, ele investe numa mágoa guardada. E ele traz malefícios daquilo. E aquela mágoa guardada nos irmãos de José levou numa trama para matar José. Mas Deus tinha uma aliança de fidelidade com José, que a gente vai ver mais adiante. E José não foi morto, mas foi vendido como escravo. Imagine que você fosse um escritor da vida de José. Você foi contratado para escrever a vida de José. Você acompanhava ele. Você descrevia a infância de José. Uma infância linda, maravilhosa, correndo, brincando. Agora a adolescência de José, os irmãos trabalhando. José ainda não tinha chegado na fase do trabalho. Ele ia olhar os seus irmãos para ver se eles estavam trabalhando mesmo ou não. O que é que eles estavam fazendo. Se estavam cuidando direito do rebanho do seu pai. Ou se estavam vendendo algum, defendendo o seu. José ia olhar o comportamento deles e voltava para o pai para dizer. E você está escrevendo a narrativa de José. E nesta narrativa, agora, ele é vendido. Vai para o Egito. E olha que nós estamos vivendo uma época em que não existia o WhatsApp para José pedir ajuda. José não pertencia a nenhum grupo do WhatsApp. José não podia mandar nenhum vídeo, nenhum áudio, não é? Manda a ideia pelo áudio. José não podia mandar a ideia pelo áudio. José não podia dizer quem estava sendo vendido. Não havia esse princípio de comunicação que nós temos hoje. A facilidade não era tão grande. Não existia e-mail, né? Nem a velha época das cartas. Tem pessoas aqui que nem sabem que existia um dia carta. Que alguém escrevia para alguém quando se queria comunicar. E que o carteiro levava. E que era guardado com ansiedade isso. Lembro do tempo em que rapazes pediam namoro às moças por carta. Então era um mês para a carta chegar. Se a moça fosse pensar, era um mês pensando, um mês de volta. Às vezes era 3 meses para começar um namoro entre falar e dizer sim, né? Hoje a maioria não lembra disso. Mas na época de José nem isso existia. José foi vendido e incomunicável agora. Disseram ao pai, ele morreu. Mas você é o escritor, você está escrevendo. E agora? O que é que você estaria pensando? Acabou a vida de José. Não vou ter mais o que escrever. Ele foi vendido como escravo, vai ser escravo o resto da vida, porque alguém o comprou, e o escravo não tinha como ganhar dinheiro para comprar a sua liberdade. Então José agora ia ser escravo para o resto da sua vida, e acabou. Mas José significa ele acrescentará. Deus acrescentará. Deus multiplicará. Significa que onde José estava, Deus ia acrescentar. E José vai para a casa de Potifar e ali ele vai como escravo. Mas Deus começou a acrescentar sabedoria à vida de José. Interessante, irmãos. É que José não se recolheu à condição de vítima das circunstâncias. Às vezes, as pessoas fazem algumas coisas para nós. Coisas que nos machucam, coisas que nos ferem. E nós procuramos nos tornar vítima das circunstâncias. José não fez assim. José não se tornou uma vítima das circunstâncias. Você não encontra registro na Bíblia de lamento deles, ou dele, mas você encontra lá na frente, quando ele se depara com seus irmãos, dizendo, o mal
que vocês intentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. E José se torna próspero, de escravo, ele se torna agora ao mordomo da casa, a tomar conta de tudo na casa, e agora parece que inicia um novo capítulo na vida de José. Sabe aquele momento da sua vida em que as coisas vão dando errado, e que parece que as coisas não estão acontecendo, e as coisas não acontecem para você, você foi fiel, você tem feito tudo certo, e de repente algo errado acontece na sua vida, e depois de uma tempestade, vem uma calmaria, e você diz agora sim, agora vai dar certo, agora vai caminhar, agora eu estou colocado aqui como mordomo, agora eu vou ganhar um dinheiro, e depois eu volto para a casa do meu pai, eu vou esclarecer tudo, e de repente, a vida pega uma nova peça em José. José é envolvido pela esposa do homem que lhe deu a oportunidade de o resgatar da servidão. Mas José tinha uma aliança de fidelidade com Deus. Grava isso. José tinha uma aliança de fidelidade para com Deus. Significa que acontecesse o que acontecesse, José não seria infiel a Deus. E aquela mulher tenta seduzir aquele jovem. E aquela mulher faz investidas contra aquele jovem. A Bíblia fala de uma investida, mas provavelmente algumas investidas já tinham existido. A mulher já estava no desespero. E deve ser uma mulher bem evoluída para a sua época, porque ela é que toma a iniciativa. E José diz àquela mulher que ele tinha uma aliança de fidelidade com Deus. E aquela aliança de fidelidade a José, sabe o que lhe valeu? A cadeia. A cadeia. José foi injustiçado e preso. Ser fiel a Deus exige um preço de cada um de nós. Nem sempre nós vamos ser compreendidos porque estamos sendo fiéis a Deus. Às vezes você vai ser caluniado porque você está sendo fiel a Deus. Que coisa, né? Fidelidade a Deus tem preço. Jesus pagou o preço da salvação. Nós não poderíamos pagar esse preço de forma alguma. Mas ser fiel ao Senhor tem um preço. Ser fiel ao Senhor significa, às vezes, perder amizades. Porque ser fiel ao Senhor é não negociar com aquele valor que não é um valor de Deus. E José não negociou com aquele valor. Aquele era um valor que romperia o pacto de fidelidade que ele tinha com Deus. E José não se curvaria a isso. E José foge disso. Foge disso. A Bíblia nos manda fugir do pecado. Resistir ao diabo, mas fugir do pecado. Fugir do mal e da aparência do mal. E José paga o preço de ser fiel ao Senhor. Quantos hoje estão pagando um preço de ser fiel ao Senhor? Quantos talvez perderam uma promoção no seu trabalho porque foram fiel ao Senhor? Quantos às vezes até perderam o seu trabalho por ser fiel ao Senhor? Ser fiel ao Senhor tem um preço. Mas José não foi esquecido por Deus. Deus não esquece os seus. Deus não abandona os seus. Ele diz na sua palavra: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nós precisamos desenvolver essa relação de confiança com Deus. Nós precisamos entender que Deus interage conosco, que Deus não é aquela figura, Deus não é aquele todo-poderoso que está distante da gente. Nós temos problemas com autoridades, nós não temos acesso às autoridades, mas a maior autoridade do universo nos dá acesso pleno a Ele, 24 horas por dia. Já imaginou a hora que você quer falar com Deus? Você é só levantar o seu pensamento para Ele e dizer: ó Deus, e naquele momento o Senhor vai olhar para você, vai inclinar o ouvido e vai ouvir aquilo que você tem para dizer para Ele, porque Ele é um Deus que responde, Ele é o Deus do ontem,
ontem, do hoje e do amanhã. Ele é um Deus que faz tudo novo. Ele é um Deus que muda situações. Ele é um Deus que muda quadros. Ele é um Deus que muda diagnósticos. Ele é um Deus que é o Senhor do tempo e da história. Ele é um Deus que é Senhor de todo aquele que o busca, de todo aquele que está com Ele, porque não há Deus como o Senhor. E é um Deus acima de tudo pessoal. É um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe de cada detalhe. Então não é porque você está enfrentando uma luta que Deus esqueceu você. Não é porque você está passando pela luta que Deus não está olhando para você. Deus olha para você. E às vezes aquela luta vem porque Deus quer te ensinar. Deus quer te preparar. E Deus quer mostrar que Ele é Deus da tua vida. O teu papel é ser fiel a Ele. O teu papel é não abrir mão da fidelidade ao Senhor. É fazer uma aliança de fidelidade com o Senhor. Porque Ele não te deixa e não te abandona. José vai para a prisão, mas na prisão José não é esquecido. Na prisão José mostra as suas qualidades. Alguém disse uma frase que eu gravei. E alguém disse para mim uma vez: olha, Jorge, o ouro no lixo continua sendo ouro. O ouro não deixa de ser ouro, porque está no lixo. Mesmo no lixo, o ouro é ouro. O teu valor pode ninguém estar vendo, mas Deus vê o teu valor. Deus sabe o teu valor. Deus conhece o teu valor. E o teu valor é tão grande que o próprio Deus vem a este mundo na forma de homem para dar a sua vida em troca da sua, para pagar o preço de te libertar, de preparar um povo para estar com Ele, porque nós estávamos perdidos, escravizados, mas o Senhor veio, nos deu vida e vida em abundância, veio e nos deu liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado. Naquela prisão, José mostra quem ele é. José mostra que Deus era com ele. E José revela o sonho daquele empregado da casa de Faraó. José pede a ele que quando ele volte, lembre-se dele. Aquele homem esquece. E você que é o escritor da vida de José agora, você tem mais um capítulo para escrever. Agora parecia que era hora que as coisas iam mudar. Sabe? Estava falando no culto das 5 e tem uma jovem aqui que nunca ouviu a expressão que eu vou usar agora. Talvez alguns não tenham. Para mim era uma expressão tão comum, mas o tempo vai passando e as expressões vão se desatualizando, não é? Não sei, André Mota, se você já ouviu uma expressão que diz: em cima de queda, coice. Não ouviu? Em cima de queda, coice. Que expressão é essa, pastor? Em cima de queda, coice. Era comum as pessoas do interior andarem de cavalo. Eu não sou do interior não, nasci na cidade, viu? Mas era comum as pessoas andarem de cavalo. E uma pessoa andando de cavalo, ela está sujeita a cair. A queda é ruim, não é? A pessoa caiu do cavalo. É ruim. Imagine caída, o cavalo dá um coice. Então, em cima de queda, coice. Ou seja, quando você acha que algo está ruim, ficou pior ainda. Em cima de queda, coice. José é vendido como escravo. Quando as coisas começam a dar certo, melhorar, José vai para a prisão. Deus dá a ele a revelação do sonho. Quando aquele homem chega lá na casa do faraó, José diz: olha, lembra de mim, fala dele. Aquele homem silenciou. Mas alguém, né? Você sabe que tem gente que tem uma lista, e quem faz algo errado com ele entra na lista dele. Mais um na minha lista. Está aqui, é guardadinho o nome, viu? Espero que você não tenha essa caderneta. Está guardado aqui. José não tinha essa caderneta, graças a Deus. Porque se José tivesse, estava a lista, né? Os irmãos e agora isto. Mas Deus é Deus. Deus não desampara os seus. E o faraó tem um sonho. Que ninguém decifrava o sonho. Aí aquele homem lembrou, disse: olha lá na cadeia. Tem um hebreu lá que ele decifra sonhos. E aí agora começa o vento de mudança.
o vento começa a soprar. Mas agora é o vento do céu. É o vento de Deus que vai mudando, sabe? Quando o vento de Deus chegar na tua vida, quando o vento de Deus começa a soprar, aquilo que está errado vai para o lugar, aquele tempo de esquecimento vai passar, porque Deus, Ele é quem estabelece reis, Ele é quem muda as estações, Ele é quem faz o que Ele apraz, porque Ele é soberano, porque Ele é Deus. E agora José é levado ao cargo de governador do Egito. É a segunda autoridade do Egito. Tudo passava pela mão dele. E agora, lá vem os seus irmãos agora. Olha como Deus faz, hein? Deus inverte situações, viu? Deus muitas vezes pega quem está embaixo e bota lá em cima. Né? E às vezes, quem ignorou a gente, vai precisar da gente lá na frente. Que a balança de Deus, ela... E agora José estava lá. E lá vem os irmãozinhos dele. Esquecidos, nem lembravam mais. Mas graças a Deus que José não tinha uma cadernetinha. Se você tiver uma, jogue fora, em nome de Jesus. Não faz bem a ninguém. Se José tivesse levado a caderneta para o Egito, ele não tinha chegado a ser governador. José só foi governador porque ele não levou a caderneta para o Egito, de nomes. E chega lá, os irmãos agora vêm precisando dele. Sabe a melhor coisa que tem? Quando alguém que faz um mal a você precisa de você. A melhor coisa que tem é você estender a mão e dizer, pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar, porque Jesus faz assim. Né? Jesus faz assim. E José diz, olha, o mal que vocês quiseram, Deus mudou. E eu não tenho mágoa de vocês. Porque se eu tenho ficado lá no Egito, veja o que Deus faz. Aleluia. Se José tem ficado lá no Egito, José estaria junto com os irmãos, batendo e pedindo comida. Mas como os irmãos venderam ele, isso mostra que o plano que Deus tem na tua vida, ele não é frustrado. O plano que Deus tem na tua vida, o inimigo pode fazer de tudo para atrapalhar, mas o plano que Deus tem na tua vida, ele se concretiza. José foi vendido, foi caluniado, foi para a prisão, mas todos os povos daquela terra, não foi só do Egito não, todos os povos daquela terra vinham até José pedir comida. José, ele acrescentará. José tem uma aliança de fidelidade com Deus. Tenha você também uma aliança de fidelidade com Deus. Tenha você também uma aliança com o Senhor e não abra mão dela por nada deste mundo. Se nós não conhecêssemos a história de José, nós diríamos quando ele foi vendido que a vida dele acabou. Talvez há pessoas aqui hoje que passou por uma situação na sua vida e onde as pessoas olharam e disseram, acabou para aquela pessoa, esse golpe que ela levou, ela não se recupera mais. Mas a história não acabou ainda. A história não terminou ainda. Se você não conhecesse o final da história, quando José foi caluniado e preso, você dizia, agora é o fim. Ele vai ser morto, ele vai ser enforcado, ele vai ser degolado, acabou agora. Mas quando Deus tem planos para alguém, aguarda o tempo, ele se realiza. Quando o amigo da prisão esqueceu dele, você diria, vou encerrar o livro, porque não adianta mais, não tem jeito, eu quero fazer um final feliz para José, mas sempre tem uma coisa nova, e tem mesmo. Deus estava preparando o final. A tua história, quem está escrevendo o final é Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Deus tinha um plano na vida de José.
E José tem uma aliança de fidelidade com Deus. Quando essas duas coisas se juntam, nós cantamos nessa noite, é céu na terra. Quando o plano de Deus com a fidelidade do homem se junta, as maravilhas acontecem. José não se deixou abater, mas manteve-se fiel. Palavra do Senhor hoje para você: não se deixe abater, mas fique fiel. Porque diz o Senhor: o que eu tenho para a tua vida, eu vou te entregar. O que eu tenho para a tua vida, o homem não vai impedir. O que eu tenho para a tua vida, principados e potestades não vão impedir, diz o Senhor, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar.